Srila Prabhupada Lilamrita, 6º volume, capítulo Eu já fiz a minha parte. Srila Prabhupada continuava a falar, parando às vezes para fazer reflexões sobre seu estado de saúde. Qual é o problema? Perguntou ele. Estamos conversando sobre Krishna. Logo, se de repente eu tiver um colapso, qual será o problema? Krishna Tvadia Pada Pankaja. A morte comum é Kaphavata Pita, sufocante. Mas se morremos durante o Kirtana, somos muito bem-sucedidos. Nada de injeção ou operação, esse tipo de atmosfera, não. Mas em Krishna Kirtana isso é glorioso. Nada de oxigênio, gás, morte e tanto incômodo. Cantem Hare Krishna, bas. E deixe-me morrer. Nunca se deixem perturbar. Cantem Hare Krishna. Há tanta evidência nas escrituras de que vocês devem cantar. Agora leiam algo deste livro. Srila Prabhupada voltou-se para sua estante, pegou o Srimad Bhagavatam, abriu e entregou a Rameshvara, que começou a ler. Os membros do GBC iam chegando um após outro. Atreya Rishi trouxe romães e limões doces do Irã, bem como boas notícias do restaurante da ISKCON de lá. Srila Prabhupada ouviu com intenso interesse o relatório de Atreya Rishi, e em seguida conversou um pouco sobre o Oriente Médio e sobre a melhor maneira de se apresentar à consciência de Krishna lá. Kirtananda Swami trouxera produtos lácteos de Nova Vrindavana e um sannyasi vindo da Tailândia trouxe-lhe frutas e flores. Quando Adikeshava Swami apareceu, Prabhupada ficou radiante. Foi com grande prazer que ele ouviu o relatório de Adikeshava sobre o impacto que a decisão do Tribunal de Nova York exercera sobre os indianos de todo o mundo. Quando Swarupa Damodara chegou, ele mostrou a Prabhupada os manuscritos de 3 panfletos que provavam científica e matematicamente que a consciência de Krishna é a verdade absoluta. Após cada relatório e saudação, Srila Prabhupada pedia que o Kirtana continuasse e ficava calado enquanto os devotos cantavam suavemente, hora após hora, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Um par de cártalas bem pequeno, o único instrumento utilizado, produzia um tilintar suave e agradável. As vozes dos cantores eram moderadas, mas suas mentes estavam firmemente fixas em devoção a Srila Prabhupada e ao santo nome, preocupados em que Prabhupada pudesse ouvir o Mahamantra sem interrupção. Os devotos que estavam cantando exercitavam suas próprias realizações enquanto se associavam intimamente com Srila Prabhupada daquela maneira. Podiam entender que aquela era a ligação mais importante com Srila Prabhupada, estar em sua presença e cantar Hare Krishna e Jaya Sri Krishna Chaitanya e ler o Srimad Bhagavatam para ele. Srila Prabhupada queria ouvir o som transcendental, ao mesmo tempo que ensinava uma lição a seus discípulos. Após sua partida, eles teriam na memória a profunda impressão da importância do Mahamantra Hare Krishna e do Srimad Bhagavatam e continuariam dando misericórdia aos outros. Ele estava ensinando-lhes como tornar-se devotos puros. Ele estava repartindo entre eles, fazendo-os cantar de maneira bem simples e ler seus livros sem especulação, para que mais tarde, ao pregarem a consciência de Krishna, eles se lembrassem daqueles momentos. Srila Prabhupada sempre estaria com eles enquanto eles continuassem cantando com simplicidade e pregando sem especulação. Quer partisse agora ou mais tarde, ele os estava preparando. Às vezes, durante o canto, Srila Prabhupada trocava sentimentos com seus discípulos sem dizer palavra. Um simples olhar que ele lançava para um de seus devotos era suficiente para esse devoto sentir uma onda de emoção amorosa e percepção interior.
Uma luz súbita fazia-o compreender melhor quão puro e compassivo era Srila Prabhupada. E tudo aquilo podia levar o devoto a recordar-se como Srila Prabhupada aparecera para salvá-lo, trazendo-o para a consciência de Krishna. Desta maneira, enquanto cantavam e se purificavam, os membros do GBC intensificavam mais a sua dedicação, esperando que Krishna os aceitasse como almas rendidas. Eles oravam para que Krishna os abençoasse e os deixasse em condições de enfrentar qualquer coisa que acontecesse. Não me deixem, disse Prabhupada a certa altura. O senhor está se sentindo melhor? Perguntou Tamal Krishna. Sim, estou me sentindo um pouco melhor. Continue ministrando esse remédio. A pedido de Srila Prabhupada, os devotos que ficavam com ele entre 1h30 e 3h30 da manhã liam o livro Krishna, Suprema Personalidade de Deus, para ele. Neste horário, ele costumava ficar no terraço sentado na cama. Algumas lâmpadas iluminavam a escuridão e, à exceção do som da leitura do devoto, tudo mais era silêncio e sossego. Após uma de tais leituras, Srila Prabhupada perguntou a Rupanuga como ia a pregação em Washington. Rupanuga deu uma resposta breve, depois do que ele e Balavanta puseram-se a conversar sobre desprogramação. Então Rupanuga disse ter escrito uma oração às autoridades superiores e perguntou se podia lê-la para Srila Prabhupada. Ó Vaishnavas superiores, ó Acharyas compassivos do Santo Nome, ó autoridades supremas, senhores de nosso destino, tende misericórdia em nós. Não sabemos como fazer orações, mas isso é uma emergência. O Shastra ensina que devido ao mau comportamento dos discípulos, ou para permitir que lhe prestem serviço pessoal, ou para manifestar sintomas de êxtase, o mestre espiritual pode manifestar um estado precário de saúde, embora ele diga com toda bondade que é apenas consequência da velhice e de sua própria falta de cuidado com a saúde, significando que ele trabalhou em excesso para salvar-nos. Mas não devemos especular sobre a mente dos acharyas. Por favor, ouvi nosso pedido. Oramos pela bondade de nosso avô Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, que é por natureza misericordioso com seus netos espirituais. Oramos pela compaixão inesgotável dos 6 Goswamis que já são famosos em todos os 3 mundos por salvarem as almas condicionadas. Oramos a bênção do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, a tão magnânima Suprema Personalidade de Deus. Oramos a Radharani, Rainha de Vrindavana, protetora de nossa Bhakti neófita. E oramos ao próprio Senhor Krishna, do qual nem sequer podemos nos aproximar sem orientação do nosso Srila Prabhupada. Nós, servos caídos da sua divina graça, rogamos a todos os nossos mestres, por favor, dai mais tempo a Srila Prabhupada, tempo para ele consolidar a força desse movimento, tempo para ele concluir o Srimad Bhagavatam, e um pouco mais de tempo para ficarmos aos pés de lótus de sua divina graça, para que possamos nos tornar devotos puros pela misericórdia dele. Nós vos imploramos. Estes 10 anos passaram-se depressa demais e ainda estamos distantes demais da perfeição. Sabeis que, na verdade, passaram-se apenas 10 milionésimos de segundo da eternidade. Portanto, por favor, prolongai a estada dele, para que não caiamos no caminho espiritual. Ó santos Vaishnavas, ó Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, nosso avô eterno, ó 6 Goswamis de Vrindavana, ó Radharani, mãe de Bhakti, ó Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o mestre de todos, ó Senhor Krishna, o repouso final de nosso amor. Ó Acharyas Vaishnavas, por favor, tende misericórdia de nós. Por favor, não leveis Srila Prabhupada ainda.
por favor, ouvi essa oração de emergência. Em ambos os casos, disse Srila Prabhupada, não faço objeção alguma, ficar ou partir. Ele citou o seguinte ditado bengali: se uma denki, máquina de debulhar trigo, for para o céu, que fará lá? Debulhará trigo. Por ter uma constituição específica, a debulhadora debulhará trigo aonde quer que ela vá. Do mesmo modo, o devoto puro sempre servirá a Krishna, quer esteja no mundo material, quer esteja no mundo espiritual. Dessa maneira, Srila Prabhupada demonstrava não ter ansiedade pessoal. Porém, também dera a entender que, embora tudo dependesse de Krishna, a oração dos devotos poderia influenciar Krishna. Os discípulos de Srila Prabhupada, humildemente considerando-se devotos neófitos, tomaram como um sinal de misericórdia protetora de Prabhupada o fato de ele ter dito que as orações deles poderiam mantê-lo com ele e que ele, embora um elevado companheiro eterno de Krishna, gostava de estar com seus discípulos insignificantes. Meu Guru Maharaj ficou desgostoso, dissera ele, mas eu gosto da companhia de vocês. Um discípulo sannyasi leu em voz alta uma oração que escrevera solicitando ao Senhor Supremo para deixar Prabhupada viver 100 anos. Ao ouvir isso, Srila Prabhupada arregalou os olhos e sorriu. Mas ele voltou a salientar que não tinha medo da morte. Onde quer que estivesse, dizia ele, estaria em Vaikunta. De modo especial, estar em Vrindavan envolvido pelo Kirtana de seus discípulos era Vaikunta. Tamal Krishna Goswami contou a Prabhupada que ofereceram uma oração a Krishna e Balarama no templo aquela manhã. Já que Krishna fazia tantos milagres, disse ele, não seria muito surpreendente se ele mantivesse Prabhupada vivo. E Balarama, que sustentava toda a criação, não enfraqueceria se desse um pouco de força a Srila Prabhupada. Dessa maneira, disse Tamal Krishna, podemos todos orar para que Krishna e Balarama o salvem. Não somos muito importantes, mas mesmo assim eles poderão ouvir. Não, disse Prabhupada, todos vocês são devotos puros sem quaisquer outras motivações. Srila Prabhupada considerava as súplicas de seus discípulos como expressões de afeição sincera, nem um pouco incorretas espiritualmente. Salientou, porém, que, em última análise, tudo dependia de Krishna. Ele tinha seu plano. Prabhupada disse que estaria bem de qualquer modo. Contou a história que um sábio que abençoou diferentes pessoas de diferentes maneiras. O sábio abençoou um príncipe a que vivesse uma vida longa, já que após a morte ele seria punido por sua vida sensual. O sábio também abençoou um asceta a que ele morresse imediatamente, de modo que ele se aliviasse do sofrimento de suas austeridades e recebesse suas recompensas piedosas. Mas ao lhe pedirem para abençoar um devoto puro, o sábio disse que, como o devoto já obtivera os pés de lótus de Krishna, sua condição existencial seria a mesma, quer vivesse, quer morresse. Prabhupada sabia melhor até que seus discípulos que havia muito que ele poderia fazer se permanecesse no mundo. Mas ele só queria ver qual era o desejo de Krishna. No entanto, percebia fortes evidências de que sua vida estava por um triz, pelo menos de acordo com o estado de seu corpo físico, o que já era um indício de que o desejo de Krishna era que ele deixasse logo este mundo. Os membros do GBC reuniram-se e decidiram que, a parte do testamento de Prabhupada, que protegeria as propriedades da ISKCON, e a parte da necessidade de salvaguardar todas as contas bancárias da ISKCON,
Havia também algumas perguntas que eles deveriam fazer a Prabhupada antes que fosse tarde demais. Essas perguntas, tais como de que maneira os futuros discípulos seriam iniciados, teriam que ser respondidas. Caso contrário, elas tornar-se-iam uma fonte de especulação e devastação após a partida de Srila Prabhupada. Um comitê formado dos membros de GBC veio à presença de Srila Prabhupada enquanto ele se mantinha sentado na cama no quarto principal do andar de baixo. Satsvarupa Dasa Goswami seria o porta-voz do comitê, mas ele se sentia acanhado e sem jeito. Vir até Srila Prabhupada para perguntar-lhe o que deveria ser feito após seu desaparecimento parecia parecer impertinente. Porém, era necessário. O próprio Srila Prabhupada solicitara ao GBC que viesse a Vrindavana para cuidar exatamente desse tipo de negócio. Além do mais, era normal que um discípulo se sentisse tolo e desajeitado perante Srila Prabhupada. E sem dúvida a missão dos discípulos de Srila Prabhupada de dar continuidade ao movimento era tão grave que sua importância transcendia o constrangimento daquele momento. Não obstante, Srila Prabhupada era Srila Prabhupada, e muito embora aparentemente inválido, ele continuava tão assustador quanto antes. Se ficasse insatisfeito com as perguntas, então seria aterrador. Srila Prabhupada, disse Satsvarupa, nós fomos solicitados pelo resto do GBC a vir fazer algumas perguntas. Aqui está uma relação dos membros do GBC original indicados diretamente pelo Senhor. Nossa primeira pergunta é sobre os membros do GBC. Gostaríamos de saber por quanto tempo eles devem permanecer no cargo. Srila Prabhupada falou lenta e profundamente. Devem permanecer para sempre. São escolhidos homens primorosos para não ser necessário substituí-los. De preferência, se aparecerem outros homens competentes, dever-se-á incorporá-los ao GBC. Srila Prabhupada aproveitou a oportunidade para recomendar que Vasudeva fosse nomeado membro do GBC, representando Fiji. Nomeiem-no, disse Prabhupada, mas o GBC não deve ser alterado. Satsvarupa perguntou o que fazer se o membro do GBC abandonasse seu posto. E Prabhupada disse que o corpo do GBC deveria eleger outro homem. Nossa próxima pergunta, prosseguiu Satsvarupa, diz respeito à iniciação no futuro, especificamente a partir do momento em que o Senhor não estiver mais conosco. Gostaríamos de saber como deverão ser conduzidas a primeira e segunda iniciações. Sim, disse Prabhupada, recomendarei alguns de vocês. Após resolver isso, recomendarei alguns de vocês para agirem como acharyas substitutos. São os chamados Ritvik Acharyas? Perguntou Tamal Krishna. Sim, disse Prabhupada, Ritvik. Então, qual é a posição daquele que dá iniciação? Perguntou Satsvarupa. Ele é o Guru, disse Prabhupada. Mas ele faz isso em seu nome, disse Satsvarupa. Sim, isso é formalidade, porque na minha presença ninguém deve tornar-se Guru. Daí ser em meu nome, sob minha ordem, Amara Agyaya Guru. Na realidade, ele é Guru, mas sob minha ordem. Então, eles também podem ser considerados seus discípulos, disse Satsvarupa, referindo-se àquelas pessoas iniciadas em nome de Prabhupada pelos Ritvik Acharyas. São discípulos dele, disse Srila Prabhupada. Agora ele falava das iniciações após seu desaparecimento. Eles são discípulos daquele que está iniciando, e são meus netos espirituais.
Quando eu mandar que vocês se tornem gurus, sejam gurus regulares, isso é tudo. E eles se tornam discípulos de meus discípulos. Os membros do GBC presentes na ocasião ficaram satisfeitos ao ouvirem Srila Prabhupada dar uma resposta clara e conclusiva daquela complexa pergunta. Mais tarde ele escolheria alguns de vocês, e quem quer que ele escolhesse poderia tornar-se guru iniciador. O que ele já descrevera muitas vezes em seus significados Bhaktivedanta, era agora implementado. Seus discípulos tornar-se-iam gurus e aceitariam seus próprios discípulos. Em seguida, Sattvarupa perguntou a respeito da BBT. Atualmente, disse ele, nenhuma obra traduzida deve ser publicada sem que o Senhor a examine e aprove. A pergunta então é: há algum sistema para se publicar obras no futuro, obras que talvez o Senhor não possa examinar? Precisamos pensar nisso com mais cuidado, replicou Prabhupada. Ele aceitava o princípio de que as obras futuras poderiam ser traduzidas do sânscrito, mas advertiu: entre meus discípulos, porém, não acho que haja muitos que possam traduzir adequadamente. Portanto, Srila Prabhupada disse Kirtanananda Swami: achamos que o Senhor não pode nos deixar dentro em breve. Não sou eu que quero isso assim, disse Srila Prabhupada, mas estou sendo obrigado, o que posso fazer? Se o Senhor não quiser, Krishna não quererá também, disse Kirtanananda. Srila Prabhupada continuou descrevendo os requisitos especiais para traduzir a literatura Vaishnava sânscrita. O tradutor tinha que ser uma alma autorrealizada, disse ele, senão a mera imitação, ABCD, não adiantará nada. As pessoas apreciam meus significados porque neles ponho minha experiência prática. Quem não é autorizado não pode fazer isso. Não é uma questão de erudição, acrescentou Bhagavan. O Sr. Chaitanya disse Srila Prabhupada, Amara Gyaya Guru, quem pode entender a ordem de Chaitanya Mahaprabhu pode tornar-se guru. Ou então, quem compreende a ordem de seu guru em Parampara pode tornar-se guru. Por isso escolherei alguns de vocês. Repetindo suas palavras, Prabhupada enfatizava esse ponto. Ele escolheria quem seria guru. E ele também repetiu seu outro ponto. Logo, não há motivo para mudar o GBC, preferivelmente aquele que for competente poderá ser nomeado e integrar o GBC. É claro que se alguém cair, propor Tamal Krishna, como já ocorreu no passado, deverá ser substituído, disse Prabhupada. Todos eles devem ser acharyas ideais. No início estávamos preocupados em que a coisa funcionasse. Mas agora devemos ser muito cautelosos. Qualquer pessoa que estiver se desviando poderá ser substituída. Respondidas suas poucas perguntas, os membros do GBC sentaram silenciosamente diante de Srila Prabhupada, aguardando quaisquer instruções adicionais. Mas preocupados em não cansá-lo com a presença deles, bem, Srila Prabhupada disse Tamal Krishna, há um grupo de Kirtana pronto para começar a cantar. Eles podem entrar. Srila Prabhupada já dera o esboço para seu testamento a Tamal Krishna Goswami. O GBC seria a autoridade administrativa máxima da ISKCON. Seriam designados 3 curadores para cada propriedade da ISKCON. O dinheiro em nome de Prabhupada em diversos bancos tornar-se-ia propriedade da ISKCON. Conceder-se-ia uma pequena pensão para sua ex-esposa e filhos. Justamente quando o GBC estava reunido para redigir todo o projeto e legalizar o testamento,
Srila Prabhupada recebeu uma visita que o deixou preocupado com sua ISKCON. Um dos Goswamis de um templo de Vrindavana veio ver e louvar Srila Prabhupada. Porém, no transcurso da conversa, o homem perguntou: depois do Senhor, quem tomará conta da propriedade? Então logo saiu o cavalheiro, Srila Prabhupada mandou chamar Gopal Krishna. Tamal Krishna e Bhavananda também compareceram à reunião. Quero que vocês saibam que na Índia há uma tendência oculta, disse Srila Prabhupada. Tendência oculta? Repetiu Tamal Krishna. Sim, há uma tendência oculta, disse Prabhupada, de se pensar que após meu falecimento poderão tomar a sociedade em suas mãos. Uau! O senhor percebeu isso pela conversa com esse Goswami? Perguntou Tamal Krishna. Percebi isso há muito tempo, disse Prabhupada. Como vocês se protegerão? Uma vez mais era Prabhupada quem tinha de conscientizá-los de um ardil de esperteza mundana. O Senhor ordenou que colocássemos os bens imóveis da ISKCON sob a responsabilidade de curadores vitalícios, disse Tamal Krishna. Na realidade, a Índia inteira inveja essas propriedades. Elas são as melhores propriedades. Eles invejam nosso prestígio, nossa posição, tudo, disse Srila Prabhupada. Em toda parte temos propriedades de primeira classe. Para Srila Prabhupada, um testamento significava proteção para sua ISKCON. Como Srila Prabhupada explicara, um devoto não demonstra o menor vestígio de interesse pessoal. Tudo é para Krishna. Mas ele não deve ser ingênuo em sua pureza. A ISKCON era uma organização grande e próspera de bens imóveis de capital 100% destinados a serem usados no serviço devocional a Krishna. Srila Prabhupada exortou o GBC a ser precavido. Enquanto seus membros do GBC discutiam em particular os pormenores do testamento, Srila Prabhupada continuava deitado em sua cama, ansiosamente preocupado com as propriedades da ISKCON. Ele não quis saber de comer, e Upendra teve que massagear-lhe o peito. Mais tarde, naquele dia, rodeado por um grupo de devotos, a cantar docemente, ele voltou a falar da ameaça. Estão tramando uma grande conspiração, começou ele. Eles são muito impertinentes. Tamal Krishna, que sabia do que Srila Prabhupada estava falando, disse: devemos fazer isso o quanto antes, salvaguardar legalmente as propriedades da ISKCON. Que isso seja feito, disse Srila Prabhupada. Muito bem. O que Prabhupada estava pedindo não era algo fora do comum, mas tinha que ser feito com habilidade e perfeição. Isso significava de que o próprio Senhor Srila Prabhupada teria que fazê-lo. Ele não queria mais administrar, mas poderiam seus discípulos garantir-lhe, naquele momento de tão grande ansiedade, que as propriedades e o capital da instituição seriam protegidos? Tamal Krishna interveio assegurando a Prabhupada da competência do GBC para tratar daquele assunto. Faremos isso para todas as propriedades da ISKCON, disse ele, especialmente as da Índia. Srila Prabhupada, disse Bhavananda Goswami, devemos nomear os curadores. Curadores sem nomeação, replicou Prabhupada. Onde está o corpo de curadores? Eu já nomeei os curadores para a editora. Siga esse modelo. Sim, disse Tamal Krishna, então vamos fazer uma seleção seguindo esse modelo. E depois de aprovada a seleção, o senhor nos informará que curadores o senhor deseja. Não, escolham vocês mesmos, disse Prabhupada, porque iriam me importunar com isso. Quando Tamal Krishna mencionou que as 3 propriedades da Índia, Bombaim, Vrindavana e Mayapur, eram as mais importantes, Srila Prabhupada replicou: todas são. Então acrescentou: não há um homem de decisão entre vocês, essa é a dificuldade. Isso é verdade, admitiu Tamal Krishna.
Meus filhos, disse Srila Prabhupada, uma declaração de amor, mas não de alívio. Precisamos de um homem muito decidido. É o que está faltando. Tenho que abrir minha boca para resolver até os mínimos detalhes. De qualquer maneira, façam o que puderem. Reúnem-se, escolham os curadores, seguindo o modelo que já existe. Criem uma fundação entre vocês. Rameshwara tem certa inteligência. Bem, façam o que puderem. Lembre-se de que estão tramando uma grande conspiração. Eles estão esperando para ver o que vocês farão. Então, a Krishna garantiu a Prabhupada que eles fariam uma reunião imediatamente. Discutiremos esses pontos. Não, eu já discuti com vocês, disse Prabhupada. Agora executem-nos. Foi o que quis dizer, Srila Prabhupada, disse Tamal Krishna. Está bem, disse Prabhupada. Não demorem. Em momentos como aquele, ficara bem claro que estava se aproximando o dia em que os filhos de Prabhupada teriam que amadurecer, liderar, administrar, proteger e expandir sua sociedade por conta própria. Talvez aquelas fossem as últimas oportunidades que eles tinham de serem instruídos diretamente por ele e de estarem próximos a ele para cantarem o santo nome e dedicarem-se inteiramente a satisfazer os seus desejos relativos a ISKCON. Srila Prabhupada parecia não estar acreditando que seus filhos mostrassem-iam à altura da situação. E essa dúvida expressa impelia-os, não a desânimo, mas sim a agirem com determinação para provarem sua lealdade e competência. Naquela noite, um comitê do GBC relatou a Srila Prabhupada que o testamento fora redigido com cláusulas para a proteção de todas as propriedades da ISKCON sob a responsabilidade de curadores idôneos. Rameshwara leu o testamento perante Prabhupada, que fez apenas alguns comentários. Dessa maneira, será impossível alguém cometer fraude, disse Rameshwara. Sim, concordou Prabhupada, tenho a impressão que sim. Mesmo em se tratando de assunto de maior interesse dele, às vezes ele permanecia calado. Ele orientara seus membros do GBC, tanto quanto possível. Agora queria mesmo era tomar o remédio do santo nome. Porém, eles haviam feito um bom trabalho que o deixou satisfeito. Enquanto o comitê saía de seu quarto, ele exclamou suavemente: Jaya, futuros diretores da ISKCON. E mais tarde, a sós com seus servos, derramou lágrimas e disse que agora poderia partir em paz. Alguns dias mais tarde, a versão final da declaração de testamento foi autenticada na presença de um advogado. Assim começava o documento. O corpo administrativo da ISKCON GBC será a autoridade administrativa máxima de toda a Sociedade Internacional da Consciência de Krishna. E continuava abrangendo todos os pontos essenciais relacionados às propriedades, à administração da ISKCON. A maioria dos 23 membros do corpo de GBC ainda estava reunida em Vrindavana, mas eles já haviam concluído sua tarefa imediata. A saúde de Srila Prabhupada parecia ter melhorado um pouco, uma bênção que os devotos e Prabhupada atribuíram ao cantar constante. Srila Prabhupada chegou a comer e digerir algumas frituras. Ele já falara em tentar reassumir o seu trabalho de tradução de manhã cedo. Os membros do GBC, cada um dos quais tinha urgentes deveres administrativos e de liderança em suas respectivas zonas, começaram a sentir a necessidade de voltar a seus postos. Afora os seus rodízios para cantar no quarto de Srila Prabhupada, que duravam normalmente 3 horas, 2 vezes por dia, eles tinham nenhum outro serviço em Vrindavana. O clima também estava insuportavelmente quente, com uma temperatura média de 40 graus centígrados.
Quando alguns deles expressaram seus planos de regressar à sua área de trabalho, Prabhupada deu-lhes sua permissão. Eles haviam estado juntos durante uma semana e agora, um por um, começavam a dispersar-se. No transcurso da outra semana, a maioria deles já havia deixado Vrindavana. Srila Prabhupada e sua pequena equipe ficaram e prosseguiu o canto constante realizado pelos devotos do templo de Krishna Balarama.